os micro-organismos, eles são germes ou micróbios, como são conhecidos, na verdade são organismos vivos que não são enxergados a olho nu. Você precisa de um microscópio para enxergar, por isso a gente fala de micro-organismos. E está cheio deles, né? Onde você está no nosso ambiente, cheio de micro-organismos. Dentro do nosso organismo nós temos na nossa, que a gente chama de flora intestinal, na boca, na via respiratória. A família, se podemos dizer assim, dos micro-organismos é uma família enorme. Ela compreende uma série de elementos microscópicos com vida, com reprodução própria, com características de sobrevida que podem influenciar no organismo do ser humano. Pode ser bactérias, podem ser vírus, podem ser fungos, mas o mais importante é talvez relacionar aqueles que são mais diretamente envolvidos com o desenvolvimento do câncer. Eu citaria basicamente os vírus, que são os mais importantes de longe, com certeza, porque eles têm uma facilidade muito grande de se integrar às células do ser humano, e as bactérias. Tem algumas bactérias que são extremamente importantes. Dentre as bactérias, começando pela bactéria, a mais famosa talvez seja o H. pylori, a Helicobacter pylori, que é uma bactéria que vive muito frequentemente no estômago e que tem uma relação muito grande com o desenvolvimento do carcinoma gástrico. Eu acho que essa é uma bactéria cuja permanência está relacionada muitas vezes à alta ingestão de comidas defumadas, né? Então daí vem aquela história de não comer exageradamente produtos defumados, tentar contrabalançar isso com legumes e verduras, porque isso facilita o trajeto da massa fecal pelo trato digestório. Então, são pequenas providências que você pode tomar para minimizar o impacto dessa bactéria no seu estômago. Entre outras coisas, óbvio, mas isso talvez seja o ponto fulcral da pessoa entender a importância dessa bactéria. E o vírus mais conhecido em desenvolver câncer é o papilomavírus humano, chamado HPV, que está relacionado a uma série de tumores, não um só. O principal, mais conhecido, é o câncer do colo de útero, que por sinal no Brasil é um câncer muito prevalente ainda, né? Também ele pode causar câncer como câncer anal e câncer genital, tanto na mulher como no homem. O HPV ele é um vírus sexualmente transmissível e a maior parte dos contágios são por via sexual. Então, o sexo seguro, através de uso de preservativo ou você ter parceiro único, isso é uma maneira de se evitar ou diminuir a incidência desse tipo de câncer, é o principal. Alguns fatores também são relacionados à higiene genital, que favorecia não tem a ver com a transmissão, mas com o desenvolvimento viral. E, por outro lado, pode estar envolvido com câncer de boca, da orofaringe, sobretudo, e todo o trato respiratório superior, chegando, por um lado, até as vias respiratórias superiores do pulmão e no esôfago. Pelo sistema digestório, ele pode se alojar no esôfago e tem uma porcentagem bastante grande de vírus nessa área. Nós, aqui no Hospital do Câncer, desenvolvemos pesquisas nessa área. E só para você ter uma ideia, a gente tem cerca de 20% de pacientes absolutamente saudáveis e pacientes com câncer que têm a presença do HPV. Então, é um vírus extremamente prevalente, certamente relacionado com a prática do sexo oral. Então, esse vírus ele causa uma alteração nas células que, com o passar do tempo, elas podem desenvolver o câncer. Então, esses tumores, eles estão diretamente relacionados ao vírus. E dessa maneira, eles podem ser, se você não tem a infecção, se você evita de alguma maneira que essa infecção ocorra, você consegue prevenir esse tipo de tumor. É o primeiro vírus onde se conseguiu demonstrar causa e efeito. Então, se o vírus permanece no colo de útero da mulher durante um tempo prolongado, ele tem uma grande chance de provocar alterações no DNA da mulher e facilitar o desenvolvimento do câncer, né? Tá literalmente ou diretamente envolvido no desenvolvimento do câncer. Outro tipo de câncer que pode ser causado por uma infecção viral é o câncer de fígado, ou chamado hepatocarcinoma no termo médico. Ele é causado principalmente pelo desenvolvimento de hepatite, de vírus ou B ou C, que pode desenvolver uma hepatite crônica e essa irritação crônica no fígado levar ao desenvolvimento do câncer. Esse tipo de câncer ele também pode ser evitado porque a hepatite B e C ela também pode ser transmitida por via sexual ou por transfusão sanguínea.
Esses vírus estão muito relacionados com a promiscuidade sexual e com a injeção de drogas via venosa, enfim, diferenças que são importantes entre grupos que utilizam as mesmas agulhas, está relacionado com imunossupressão quando tem uma associação com HIV. Então, esses vírus são extremamente importantes, são muito prevalentes no Oriente, né, e eles podem estar bastante aumentados quando existe uma população de risco, como de drogas, as populações envolvidas com drogas, ou com uma promiscuidade sexual bastante grande. Então, esses dois vírus também são bastante importantes para a gente ter em mente. E a relação deles com o desenvolvimento do câncer é grande. No Brasil, a incidência de câncer de fígado e de hepatite B e C por transfusão de sangue diminuiu por causa da qualidade que melhorou dos bancos de sangue. Mas outra forma de transmissão é a forma sexual, que ainda ocorre, e ela pode ser evitada por práticas sexuais de sexo seguro com uso de preservativo ou método de barreira. Por outro lado, os vírus da hepatite estão relacionados com hepatocarcinoma. O hepatocarcinoma ele pode surgir ou de uma cirrose, ou de uma infecção viral crônica, né, ou eventualmente até de uma acumulação muito grande de gorduras, quando existe o que a gente chama de esteatose, uma ingestão muito alta de álcool. Mas nesse cenário todo, a presença do vírus acaba sendo, digamos, um potencializador da capacidade de desenvolver câncer, embora o vírus possa desenvolver câncer sozinho, sem nenhuma dessas outras variáveis. E o hepatocarcinoma é um tumor extremamente agressivo. A gente não tem uma quantidade muito grande de casos no Brasil, mas eles vêm crescendo ano a ano. Isso é uma preocupação que a gente tem em relação, talvez, a métodos que a gente possa sugerir como prevenção, ou cuidados que a gente possa estar sugerindo como prevenção. Outra forma de prevenção que nós temos hoje em dia para algumas formas desses tumores causados por infecção são as vacinas. Hoje em dia nós temos a vacina para o vírus do HPV, que é fornecida para as mulheres jovens, e também existe a vacina para a hepatite B. Ou seja, as pessoas vacinadas, elas estão imunizadas contra esse tipo de infecção, ou seja, elas vão ter uma chance muito menor de ter esse tipo de câncer. Então é uma forma efetiva de prevenção. A gente não tem como fugir dos micróbios. Não existe uma escapatória, né? Não existe uma bolha onde a gente possa estar isolado dos micróbios. A convivência, por exemplo, com alguns vírus, ela é constante durante toda a nossa vida. Com algumas bactérias também. Então, se você me permite, eu queria lembrar da minha avó, que é a maior cientista que eu conheci na vida. Então, assim, o que dizia a minha avó? Coma de tudo um pouco, não exagere em nada. Vá ao médico sempre que necessário, né, e faça seus exames preventivos. Eu acho que são informações que todo mundo pode ter em casa, mas isso é uma coisa que não é nem um pouco leviana sob o ponto de vista de mensagem, ao contrário. O que a gente mais tem de sólido hoje na ciência é a prevenção. A gente sabe que a prevenção é a base de tudo isso e ajuda a gente a ter cuidados com os micróbios também.